Atenção! Esta história vai expor o lado mais sombrio da vingança, e o que ela pode destruir em você. Um pai enlouquecido pela dor, um pacto com forças proibidas e um preço que ninguém está preparado para pagar. Se você acha que justiça e vingança são a mesma coisa, pare tudo e ouça agora. Isso não é ficção. É um alerta para quem já pensou em cruzar a linha entre a dor e a perdição. Deixe seu like se você quer que mais pessoas entendam o perigo de brincar com o fogo do ódio. Compartilhe este vídeo antes que seja tarde. Alguém que você ama pode estar prestes a cometer o mesmo erro. Esta história não é só sobre Antônio. É sobre qual preço você pagaria para ver seu inimigo sofrer. E, acredite, o custo sempre vem com juros. Assista até o fim. O próximo vídeo na tela vai revelar o destino de quem desafia as sombras, e por que nenhuma vingança termina como planejado. Não perca. Sua consciência agradece. A vingança não é um prato que se serve frio. É um veneno que se prepara com as próprias mãos, gota a gota, até que o alvo, e quem o cerca, definhe em agonia. Hoje, conta a história de um homem que trocou tudo por justiça. Seu amor, sua sanidade, seu futuro. Antes de dar like e seguir adiante, pense: você está pronto para entender o preço real de fazer as trevas trabalharem por você? Essa não é uma narrativa sobre heroísmo. É um alerta sobre o que acontece quando o ódio se disfarça de justiça. Deixe seu like se você tem coragem de encarar a verdade crua por trás da vingança. Ouça cada palavra como se fosse um aviso gravado em sangue. Porque esta história não é sobre vencer. É sobre perder-se. E se você acha que isso não importa, lembre-se, um dia, a injustiça pode bater à sua porta. E aí, qual será seu preço? Aperte play. Ouça. E decida se está disposto a pagar. Infer. Eu, Antônio, um homem de 35 anos, vi minha vida virar um inferno em um único instante. Meu filho, Guilherme, foi arrancado de mim pelas mãos de Samuel, um rico e poderoso de Ribeirão Preto, que, bêbado, atropelou meu garoto sem nenhuma piedade. A injustiça foi como uma facada. Samuel, com seu dinheiro e influência, escapou de qualquer punição, e ainda teve a audácia de zombar de mim, dizendo que pagaria o funeral e o conserto do carro, como se fosse um favor. A raiva dentro de mim queimava, mas eu estava impotente, enquanto a cidade se calava, temendo o poder daquele homem. Não aguentei. A dor era insuportável, e a sede de vingança me consumia. Fui até Pai William, um feiticeiro conhecido por suas práticas sombrias. Ele me olhou com aqueles olhos frios e concordou em me ajudar, mas o preço foi alto. Todas as economias que eu e Clarice guardávamos para o futuro de Guilherme. Eu não hesitei. Entreguei tudo, trocando os sonhos do meu filho por uma promessa de retribuição. Clarice não conseguiu entender. Ela me deixou, dizendo que não reconhecia mais o homem com quem havia se casado. Eu fiquei sozinho, com meu ódio e minha obsessão. Agora, eu caminho na escuridão, esperando a hora da vingança que Pai William prometeu. Samuel pode ter dinheiro e poder, mas eu tenho algo que ele nunca entenderá. Uma dor que não tem limites e uma sede de justiça que só as trevas podem saciar. Eu não sei se vou conseguir voltar à luz depois disso, mas também não me importo mais. Só quero que Samuel pague. Pague por cada lágrima, por cada sonho destruído, por cada pedaço de mim que ele arrancou. A vingança será minha, mesmo que ela me consuma por completo. Nosso casamento, Clarice e eu, era como um daqueles contos simples, mas cheios de significado. Nos conhecemos jovens, cheios de sonhos e esperanças, e construímos uma vida juntos com muito esforço e amor. Clarice era minha base, minha companheira em todos os momentos, e eu fazia questão de mostrar a ela, todos os dias, o quanto ela era importante para mim. Nossa casa era humilde, mas sempre cheia de risadas, conversas e planos para o futuro. Era um amor tranquilo, daqueles que se fortalece no dia a dia, nas pequenas coisas, como o café da manhã compartilhado ou as noites de filmes no sofá, abraçados como se o mundo lá fora não existisse. Quando Clarice descobriu que estava grávida de Guilherme, foi como se o universo nos desse um presente que nem sabíamos que tanto precisávamos. A gravidez foi esperada com um misto de ansiedade e felicidade. Lembro de cada detalhe, das noites em que ficávamos acordados imaginando como seria o rostinho dele, das conversas sobre nomes, dos preparativos para o quarto do bebê. Clarice brilhava, e eu me sentia o homem mais sortudo do mundo. Quando Guilherme nasceu, foi como se nossa vida ganhasse um novo sentido. Ele era a materialização de todo o amor que tínhamos um pelo outro, e cada sorriso, cada palavra, cada passo dele era celebrado como a maior das conquistas. Nosso dia a dia era simples, mas cheio de significado. Pela manhã, eu saía para trabalhar,
e Clarice cuidava de Guilherme com o carinho que só ela tinha. À noite, nos reuníamos para o jantar, e era nosso momento sagrado. Contávamos sobre o dia, ríamos das travessuras de Guilherme, e sonhávamos em voz alta com o futuro. Nos fins de semana, fazíamos passeios no parque, íamos à feira juntos, e eu ensinava Guilherme a andar de bicicleta enquanto Clarice nos observava com aquele sorriso tranquilo que eu tanto amava. Era uma vida cheia de pequenos prazeres, de momentos que pareciam comuns, mas que hoje eu daria tudo para reviver. Guilherme era nosso maior orgulho, e tudo o que fazíamos era pensando nele, no futuro que queríamos construir para ele. Clarice e eu éramos uma equipe, unidos por um amor que parecia inquebrável. Mas tudo mudou naquele dia, e agora, olhando para trás, só me resta saudade daquela vida que tínhamos, da família que éramos, e do futuro que nunca chegaremos a ver. Guilherme era uma criança que iluminava qualquer lugar por onde passava. Na escola, era conhecido por sua energia contagiante e por aquela risada que ecoava pelos corredores, capaz de alegrar até o dia mais cinza. Ele era arteiro, sim, mas sem maldade. Adorava pregar peças nos amigos, como esconder o lanche deles ou fazer imitações engraçadas dos professores, mas sempre com um sorriso no rosto que desarmava qualquer um. Seus amigos o adoravam, e ele era o tipo de criança que incluía todo mundo, que fazia questão de ver todos felizes. Lembro das reuniões de pais na escola, quando as professoras elogiavam sua inteligência e sua capacidade de se destacar não só nos estudos, mas também no jeito como tratava as pessoas. Ele tinha um coração enorme, e eu me orgulhava demais de ser o pai daquele menino incrível. Mas tudo mudou naquele maldito dia. Guilherme estava voltando da escola, como sempre fazia, com a mochila nas costas e aquela energia que parecia inesgotável. Ele tinha combinado de encontrar os amigos para jogar futebol no campinho perto de casa. Eu estava no trabalho, e Clarice estava em casa, preparando o lanche que ele tanto gostava. Até hoje, não consigo tirar da cabeça a imagem que me contaram. Ele atravessando a rua, distraído, sem perceber o carro que vinha em alta velocidade. Samuel, aquele monstro, estava ao volante, bêbado, completamente fora de si. O impacto foi brutal, e meu filho, meu menino cheio de vida, foi arrancado de mim em um instante. Quando recebi a notícia, foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. A raiva que eu senti naquele momento, e que ainda sinto, é algo que não consigo descrever. Samuel não só tirou a vida do meu filho, como ainda teve a audácia de zombar da nossa dor. Ele pagou por tudo, sim, mas não com dinheiro. Ele pagou com a vida dele, e eu garanti que cada segundo fosse um inferno. A vingança foi minha, mas a dor, essa nunca vai embora. Mas tudo mudou naquele maldito dia. Guilherme estava voltando da escola, como sempre fazia, com a mochila nas costas e aquela energia que parecia inesgotável. Ele tinha combinado de encontrar os amigos para jogar futebol no campinho perto de casa. Eu estava no trabalho, e Clarice estava em casa, preparando o lanche que ele tanto gostava. Até hoje, não consigo tirar da cabeça a imagem que me contaram. Ele atravessando a rua, distraído, sem perceber o carro que vinha em alta velocidade. Samuel, aquele monstro, estava ao volante, bêbado, completamente fora de si. O impacto foi brutal, e meu filho, meu menino cheio de vida, foi arrancado de mim em um instante. Quando recebi a notícia, foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. A raiva que eu senti naquele momento, e que ainda sinto, é algo que não consigo descrever. Samuel não só tirou a vida do meu filho, como ainda teve a audácia de zombar da nossa dor. Ele pagou por tudo, sim, mas não com dinheiro. Ele pagou com a vida dele, e eu garanti que cada segundo fosse um inferno. A vingança foi minha, mas a dor, essa nunca vai embora. Samuel era um desses homens que achavam que o dinheiro e o poder podiam comprar tudo, até a própria impunidade. Um empresário rico, dono de várias propriedades na cidade, com amigos em todas as esferas de poder, ele vivia como se as regras não se aplicassem a ele. Naquele dia, por volta das 14 horas, ele estava completamente embriagado, dirigindo como se as ruas fossem suas. Testemunhas disseram que ele mal conseguia se manter em pé quando saiu do carro, mas isso não importou para as autoridades. A família foi aconselhada a deixar o caso nas mãos da justiça, como se isso fosse trazer algum tipo de conforto. Disseram para não nos preocuparmos, que tudo seria resolvido. Mas eu sabia como aquilo funcionava. Dinheiro compra silêncio, compra influência, compra até a própria consciência das pessoas. Quando cheguei ao local do acidente, Samuel estava lá, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Meu filho já havia sido levado para o necrotério, e eu nem pude vê-lo uma última vez.
A raiva que eu senti naquele momento era como um fogo queimando por dentro, consumindo tudo. O enterro de Guilherme foi um dia de dor e indignação. O caixão teve que ser fechado por causa dos ferimentos terríveis que ele sofreu, e aquela imagem nunca vai sair da minha cabeça. Clarice estava em choque, quase sem conseguir se manter em pé, enquanto eu tentava segurar a minha raiva para não desmoronar na frente de todos. A cidade veio, muitas pessoas choraram, mas nada disso trouxe conforto. E então, como se não bastasse toda a crueldade, Samuel apareceu no enterro, com uma maldita coroa de flores, como se fosse um gesto de respeito. Aquele sorriso arrogante ainda estava estampado no rosto dele, e eu tive que me segurar para não avançar. Ele não estava lá para se desculpar ou para mostrar remorso. Estava lá para mostrar que podia, que era intocável. Naquele momento, eu jurei que ele pagaria, não importava o custo. A justiça dos homens poderia ter falhado, mas a minha justiça, essa, ele não escaparia. E ele não escapou. Depois que Guilherme partiu, eu mergulhei em um abismo que parecia não ter fim. A dor era tão grande que eu mal conseguia respirar. Comecei a beber para tentar afogar a angústia, mas o álcool só trazia à tona mais raiva, mais desespero. Eu me via sentado no quarto de Guilherme, segurando seus brinquedos, suas roupas, tentando sentir o cheiro dele, qualquer coisa que me fizesse lembrar que ele tinha existido. As noites eram as piores. Eu sonhava com ele, com seu sorriso, sua voz, e acordava com o coração acelerado, suando frio, só para perceber que ele não estava mais lá. A autopiedade me consumia, e eu me sentia um fracasso como pai, como marido, como homem. Eu não consegui protegê-lo, e essa culpa me corroía por dentro. Clarice tentava me ajudar, mas eu não deixava. Eu me afastava dela, porque ver o sofrimento nos olhos dela só me fazia sentir pior. Ela chorava, eu bebia, e o silêncio entre nós se tornava cada vez mais pesado. As brigas começaram devagar, mas logo se tornaram constantes. Clarice não entendia o que eu estava planejando, não entendia porque eu não conseguia seguir em frente. Ela queria que eu aceitasse a dor, que encontrássemos uma maneira de viver com ela, mas eu não conseguia. Eu queria vingança, e isso se tornou uma obsessão. Cada vez que eu falava sobre Samuel, sobre o que ele tinha feito, sobre como ele tinha escapado impune, Clarice tentava me convencer a deixar isso para trás. Ele não vale a pena, Antônio, ela dizia, mas eu não ouvia. Eu não conseguia. A raiva era a única coisa que me mantinha vivo. As discussões se tornavam cada vez mais acaloradas, até que um dia ela não aguentou mais. Eu não posso te ajudar se você não quer ser ajudado, ela disse, com lágrimas nos olhos. E então ela foi embora. Eu fiquei sozinho, com minha dor, minha raiva e minha sede de vingança. Foi nesse momento que eu ouvi falar de Pai William. As pessoas diziam que ele tinha poderes, que ele podia fazer justiça onde a lei falhava. Eu não acreditava em magia, em feitiçaria, mas naquele momento, eu estava disposto a tentar qualquer coisa. Foi assim que eu acabei batendo na porta dele, com o coração cheio de ódio e um vazio que só a vingança poderia preencher. A casa de Pai William ficava nos confins da cidade, escondida entre árvores retorcidas e um silêncio que parecia engolir até o som da própria respiração. Quando bati na porta, a madeira rangiu como um lamento, e o cheiro de incenso e ervas amargas invadiu meu nariz antes mesmo de ele aparecer. Pai William era alto, magro, com olhos tão escuros que pareciam buracos abertos no rosto. Sua voz era grave, arrastada, como se cada palavra carregasse o peso de segredos antigos. A casa era um labirinto de sombras, velas derretidas pingando cera vermelha, estantes abarrotadas de livros com capas de couro gasto, frascos com líquidos turvos e objetos que eu nem ousava nomear. Havia uma energia ali, pesada, como se o ar estivesse impregnado de algo que não pertencia a este mundo. Eu me senti pequeno, vulnerável, mas também fascinado. Era como se aquelas paredes sussurrassem promessas que minha raiva muito ansiava por ouvir. Ele me conduziu a uma sala no fundo, onde uma mesa coberta por um pano negro exibia um crânio de animal e um punhal enferrujado. Sentou-se devagar, como se cada movimento fosse calculado para me intimidar, e fixou aqueles olhos em mim. Você quer que ele sofra, disse, não como uma pergunta, mas como um fato. Quando concordei, ele sorriu, revelando dentes amarelados, e começou a falar de Samuel com uma intimidade que me gelou a espinha. Sabia detalhes que ninguém mais poderia saber, hábitos, medos, até o cheiro do perfume que Samuel usava. Ele acha que é intocável, murmurou, passando os dedos sobre o punhal, mas até os deuses sangram, Antônio. Sua voz era doce e venenosa, e eu me vi inclinando para a frente, embriagado por cada palavra. Ele descreveu o que faria,
Um ritual que amarraria a dor de Samuel à própria alma dele, um sofrimento que o consumiria lentamente. Mas tudo tem um preço, alertou, erguendo a mão para tocar meu peito, como se pudesse arrancar o que restava de mim dali. O acordo foi selado com sangue, o meu, escorrendo de um corte superficial no dedo, manchando um papel coberto de símbolos que não entendia. Pai William riu baixo, como se estivesse diante de uma piada que só ele compreendia. Você não vai se arrepender, disse, mas havia um brilho perverso em seus olhos que me fez duvidar. Me fez duvidar. Mesmo assim, eu não me importava. Enquanto ele preparava os ingredientes para o ritual, cinzas, uma foto de Samuel, um pedaço de tecido ensanguentado, eu observava, dividido entre o terror e a euforia. Cada gesto dele era preciso, como um artista pintando uma obra de horror. À meia-noite, sussurrou, apontando para a lua cheia que espreitava pela janela suja, ele vai sentir o primeiro corte. Eu não sabia se aquilo era real, magia ou loucura, mas naquele momento, eu precisava acreditar. Precisava que Samuel pagasse. E se as trevas fossem o preço, eu as abraçaria sem hesitar. O ritual foi uma dança macabra entre o que restava de minha humanidade e a escuridão que Pai William invocou. Naquela noite de lua cheia, o ar estava carregado de um odor metálico, como se o próprio céu sangrasse. Pai William desenhou um círculo no chão de terra com cinzas de ossos. Disse que eram de um asterisco com sacrificado em lua nova asterisco, e me ordenou que entrasse nu, como um penitente diante de um deus caprichoso. Minha pele ardia sob o toque do sal grosso que ele espalhou em padrões serpentinos, enquanto velas negras derretiam, pingando cera que escorria como lágrimas coaguladas. Ele entoou palavras em uma língua morta, gutural, enquanto segurava um crânio humano adornado com símbolos que pareciam se contorcer sob a luz vacilante. Quando meu sangue, colhido em um cálice de prata oxidada, foi derramado sobre a foto de Samuel, o fogo explodiu em azul e violeta, envolvendo a imagem até que o rosto dele se dissolvesse em cinzas. Pai William cortou minha palma com uma lâmina de obsidiana e ordenou que eu jurasse lealdade às sombras. Asterisco ele vai definhar como fruta podre asterisco, sussurrou, enquanto amarravam fios de cabelo de Samuel, roubados de um pente do salão que ele frequentava, em um boneco de trapos encharcado de óleo de cobra. Eu senti algo se quebrar dentro de mim naquele momento, como se uma parte da minha alma tivesse sido arrancada e costurada àquela maldição. Os primeiros sintomas em Samuel foram sutis, mas eu os observei com a satisfação cruel de um predador. Ele começou a perder cabelo em tufos, deixando manchas avermelhadas no couro cabeludo, como se ratos invisíveis o roessem à noite. Depois vieram as dores, asterisco pontadas nas articulações que o faziam gritar no meio de reuniões asterisco, segundo um funcionário que eu subornei para me contar detalhes. Sua pele desenvolveu úlceras que supuravam um líquido negro e fedorento, e os médicos, perplexos, diagnosticavam alergias raras ou estresse. Mas eu sabia. Era a maldição corroendo por dentro, como ácido. Ele se tornou um fantasma de si mesmo, emagreceu até os ossos ficarem salientes, os olhos afundados em órbitas escuras. Sua arrogância se transformou em paranoia, demitiu todos os empregados, acusando-os de envenená-lo, e trancou-se em sua mansão, cercado por amuletos e padres que nada podiam fazer. Na última vez que o vi, arrastando-se pela rua como um mendigo, com roupas rasgadas e a respiração um assobio rouco, ele me olhou. E eu sorri. Sabia que, horas depois, seu coração pararia enquanto ele tentava engolir um gole de uísque, o mesmo que bebeu no dia em que matou Guilherme. A morte dele foi lenta, humilhante, e cada segundo foi um verso do poema de vingança que eu escrevi com as próprias mãos. Sim, paguei um preço alto. Clarice, ao descobrir o que eu havia feito, olhou para mim como se eu fosse um demônio à mesa de jantar. Asterisco, você não é o homem que eu amei, asterisco. Cuspiu, jogando minha aliança no chão antes de desaparecer para sempre. A casa que um dia foi cheia do riso de Guilherme agora ecoa com o silêncio de um túmulo. Mas não importa. Quando fecho os olhos, ainda vejo Samuel agonizando, e isso aquece o que restou de mim. Sou um homem partido, sim, mas carrego cada rachadura como uma medalha. Asterisco, asterisco, a vingança não me trouxe paz, asterisco, asterisco. Trouxe um asterisco, orgulho perverso, asterisco. O tipo que queima como fogo selvagem, consumindo tudo, até o arrependimento. Às vezes, nas noites mais frias, ouço sussurros nas sombras, como se Pai William ainda risse de algum lugar além da morte. E eu rio junto. Porque no fim, Guilherme teve justiça. E eu? Eu me tornei algo maior que um pai, maior que um marido. Tornei-me o carrasco de quem matou meu amado filho, e nenhuma lágrima no mundo apagará esse legado. Se algum dia a vingança bater à sua porta como uma tentação, lembre-se, ela não pede permissão para entrar,
mas exige tudo como pagamento. Eu devorei Samuel, sim, mas ele levou pedaços meus junto, minha sanidade, minha Clarice, a luz que um dia me fez acreditar em perdão. A vingança é um fogo que queima primeiro quem o acende, e as cinzas que restam não são de alívio, são de um vazio que nenhum ódio preenche. Não me arrependo, não. Arrependimento seria admitir que ele não merecia cada segundo de agonia. Mas hoje, quando olho para trás, vejo que troquei uma cela de dor por outra de solidão. A casa silenciosa, as fotos de Guilherme na parede, o eco de risos que nunca mais voltarão. Tudo isso é o preço que ninguém te conta. Você acha que está se levantando contra a injustiça, mas só está cavando sua própria cova. Clarice era minha âncora, a voz que me lembrava de que ainda havia humanidade em mim. Agora, só me resta o sabor amargo de saber que a perdi não para a morte, mas para a própria escuridão que eu escolhi abraçar. Ela se foi porque eu me tornei um estranho, um homem que fala com fantasmas e ri de maldições. Passarei o resto dos meus dias sozinho, e isso não é uma conjectura, é uma certeza fria, como a lâmina que cortou meu pacto. Mas ouça bem, se você acha que a vingança trará paz, está enganado. Ela só troca um tipo de dor por outro, mais afiado, mais duradouro. Eu não sou um herói, nem um vilão. Sou um aviso. Um espelho quebrado refletindo o que acontece quando você entrega sua alma às sombras. Samuel morreu, Guilherme está morto, Clarice me enterrou em vida. E eu? Eu sobrevivi. Mas não chame isso de vitória. Chame de consequência. Obrigado por assistir até o fim. Esta história não é só minha, é um espelho para quem acha que a vingança é uma resposta, não um abismo. Compartilhe com quem precisa entender. Às vezes, o preço de fazer justiça é perder tudo que ainda resta de humano em você. Quem sabe assim, alguém evite cavar a própria cova com as mãos sujas de ódio. E agora, antes de ir, não feche o vídeo. A próxima história que aparecerá na tela é ainda mais sombria. Uma que prova que, no jogo das trevas, ninguém sai ileso. Assista. E lembre-se, algumas cicatrizes não doem até que seja tarde demais.